E aí galera, sejam bem-vindos. Essa vai ser a nossa primeira aula do Foca Enem. Vamos falar sobre movimento uniforme, vamos conversar sobre posição, deslocamento, intervalo de tempo, velocidade média, função horária do movimento uniforme. Então vamos junto para aprender. Então é isso galera, como a gente falou na introdução, vamos focar no Enem e hoje a questão que vamos fazer vai tratar de movimento uniforme e velocidade média. A questão já está aparecendo aí na sua tela e ela fala assim, vamos acompanhar. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente, e tem aí as opções que poderíamos marcar. Bom, quando a gente fala, a questão ela fala de velocidade, né? A questão ela fala de deslocamento, a questão ela pergunta qual é o intervalo de tempo, em quanto tempo ele vai alcançar o seu destino, né, para sair da cidade de Quito e chegar até Singapura. Tudo isso, todos esses conceitos, eles são envolvidos, a gente aprende eles, né? A gente começa a discorrer na escola sobre eles quando a gente começa a aprender os fundamentos da cinemática. E aí realmente é uma questão que ela trata de muitos conceitos elementares, né? Da própria física, né? Os fundamentos da cinemática. Fala de muitos conceitos elementares da própria física. Para a gente entender, por exemplo, o que é o deslocamento, que eu já vou usar o símbolo matemático, a gente precisa entender qual é o conceito de posição. Qual é o conceito de posição? O que é posição? A posição é o lugar geográfico que a gente está no espaço em relação a um referencial. O referencial é um ponto ao qual, a partir dele, a gente vai medir todas as distâncias. O corpo ele só se desloca se ele estiver em movimento, se ele se movimentar. Só há movimento quando a posição desse corpo muda em relação a um referencial. No caso da questão, nós temos um avião que muda a sua posição em relação a um referencial. A posição são as distâncias medidas a partir do referencial. No caso da nossa questão, a gente vai precisar descobrir qual é o deslocamento, ou seja, qual vai ser a posição dele a partir de Quito no final. Né? Ele vai sair de uma cidade e vai chegar em outra cidade. Então ele vai mudar a sua posição em relação a Quito, em relação a um referencial. E essa questão de movimento e repouso e referenciais a gente pode é, discutir muitas e muitas coisas. Por exemplo, um homem dentro do avião. Um homem dentro do avião, ele vai se mover em relação ao avião? A posição dele em relação ao avião não vai se modificar. Porém, quando ele sair do avião, ele já vai estar em outra cidade. Quer dizer, ele sofreu um deslocamento, mas ao mesmo tempo ele não mudou a sua posição em relação ao avião. O deslocamento que ele sofreu foi em relação a outra coisa e não em relação ao avião. Por isso que em muitos casos a gente diz que a física ela precisa ser relativizada, né? Muitas coisas na física a gente precisa relativizar. Em relação a que é esse movimento? No nosso caso, na questão, é algo muito direto e intuitivo. Saber que o avião está se deslocando em relação à cidade, em relação a um ponto fixo no planeta Terra. Por isso que há movimento, por isso que há deslocamento. Ok?
Quando a gente envolve todos esses conceitos, a gente começa a discutir, né, sobre velocidade, que é a rapidez com qual o movimento acontece. E a primeira fórmula que a gente discute na escola, talvez uma das primeiras fórmulas que a gente discute na física, é a fórmula que envolve a velocidade média, que é a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é quanto tempo, quantos minutos, quantos segundos, quantas horas foram necessários para que esse deslocamento ocorresse. Quanto mais curto for o tempo, maior vai ser a rapidez, maior vai ser a velocidade média. Tudo isso também é muito intuitivo, né? Tudo isso é muito intuitivo. E o avião, ele diz, né, a questão fala para a gente considerar a velocidade média de 800 km por hora como sendo algo constante, já que a gente vai desprezar o tempo perdido dentro das escalas, né, das conexões, enfim, que a gente acaba sofrendo. Como a velocidade a gente vai considerar constante, a gente diz que o avião ele tem uma velocidade, o movimento do avião ele é um movimento que a gente chama de movimento uniforme. E o movimento uniforme ele tem uma equação famosíssima, né? É a função horária do movimento uniforme. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E essa equação vai nascer a partir da equação da velocidade média, né? A velocidade fica só v. Delta S é a posição final menos a posição inicial. Cabe uma observação, né, sobre o delta. É sempre bom a gente refletir em relação ao delta. O delta S é sempre posição final menos posição inicial. A gente pode usar também outra notação como sendo posição F menos posição I. Só que o delta, ele sempre na física vai indicar variação. Toda vez a variação ela é dada como sendo, sei lá, a variação da altura é a altura final menos a altura inicial. A variação do, do meu amor por alguém é o amor final menos o amor inicial. É importante que isso seja sempre uma variação positiva, né? Bom, todos esses conceitos vão nos ajudar a resolver a questão. Esses são os conceitos físicos que a gente precisa para resolver essa questão. Além, além dos conceitos físicos, a gente também vai utilizar um conceito matemático para descobrir uma coisa que a gente precisa, né? A questão, ela disse que o avião sai de Quito. Vou colocar aqui representando que essa circunferência mal feita aqui é a Terra. De um lado está a cidade de Quito, no Equador. Do outro lado está a cidade de Singapura. E ele disse que essas cidades elas são diametralmente opostas. O que quer dizer? Elas estão em lados opostos da circunferência. Né? Exatamente opostos. Né? Exatamente opostos. Aqui está, né, o diâmetrozinho da circunferência. Sabemos que a circunferência ela é caracterizada muito mais pelo seu raio, E a questão ela disse, né, que o raio do planeta, sendo essa circunferência o nosso planeta, vale 6.370 quilômetros. É o raio da Terra. Qual é o conceito matemático que a gente vai precisar? Nós sabemos que o avião ele não vai percorrer o centro da Terra. A trajetória dele vai ser muito mais essa circular o globo terrestre, né, de um lado a outro, né, vai percorrer essa semicircunferência aqui para chegar do outro lado. Nós sabemos lá da matemática que para descobrir o comprimento total da circunferência, a gente faz 2π, que representa uma volta completa, né? 2π é a mesma coisa que 360,
vezes o raio. Isso aqui é o comprimento para uma volta inteira, né? Só que no nosso caso, o deslocamento do avião não é equivalente a uma volta inteira, somente a metade. Então, a metade de 2π é igual a π. Esse é o deslocamento que vai ser referente a meia volta, né? O que nós vamos ter meia volta. Daí, o que é que nós temos? O deslocamento vai ser 3,14, o valor de π, vezes o raio, que dá 6.370. Isso aí vai dar aproximadamente 20.000 quilômetros. Por que eu posso usar o aproximadamente? A própria questão nos disse que a gente podia usar o aproximadamente, né? Que ele queria saber o valor aproximado, não o valor exato. Porque se a gente for fazer essa multiplicação e escrever o valor exatamente que vai dar um valor bem complicado, né? Então ele facilitou a nossa vida, né? Facilitou as nossas contas. A velocidade média, então, deixa eu usar outra cor para destacar melhor. A velocidade média, então, ela vai ser ΔS sobre ΔT. Sabemos que a velocidade é de 800 km por hora, como a questão falou, e o ΔS vai ser de 20.000 km. Isso dividido por ΔT. Fazendo os meios pelos extremos, a gente pode trocar de lugar o 800 pelo ΔT. Vamos ter que o ΔT é de 20.000 por 800. Simplificando aqui os zeros, nós vamos ter finalmente que o ΔT é igual a 25 horas. Se a gente parar para pensar, né, para quem já fez uma viagem muito longa, faz muito sentido ser de 25 horas, né? Bom, essa é a letra C. Obrigado, pessoal, por assistirem o vídeo. Daqui a pouco a gente se vê. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula, nossa questão sobre movimento uniforme. Espero que tudo tenha ficado claro. Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar, de deixar sua dúvida, sua questão, sua crítica, sua sugestão. E até a nossa próxima aula. Valeu!